Quais eram as duas árvores no meio do jardim do Éden? Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Para onde Jonas fugiu para evitar ir à cidade que Deus mandou? Tarsís. Quem foi o sucessor de Moisés no livro de Deuteronômio? Josué. Qual é o nome do gigante que Davi derrotou com uma pedra em Samuel? Golias. O que Malaquias repreendeu o povo por roubar em Malaquias? Dízimos e ofertas. Contra quem foi a primeira batalha do rei Saul? Amonitas. Qual é a importância do dia da expiação em Levítico? Perdão dos pecados. Qual é o novo mandamento que Jesus deu no Evangelho de João? Amai-vos uns aos outros. Quem é a amada de Salomão no Cântico dos Cânticos? Sulamita. Qual é o tema mais mencionado no livro dos Salmos? Louvor. Qual foi o clamor da multidão a Jesus quando ele entrou em Jerusalém? Hosana. Qual é o nome do irmão de Pedro? André. Qual discípulo testemunhou que Jesus amava Lázaro? João. Em qual livro da Bíblia está registrado o evento em que Deus dividiu o Mar Vermelho? Êxodo. Em que cidade foi fundada a primeira igreja no livro de Atos? Jerusalém. O que levou Elias ao céu quando ele foi arrebatado? Redemoinho. Quem é o discípulo a quem Jesus amava no Evangelho de João? João. O que Moisés usou para dividir o mar conforme descrito no Êxodo? Cajado. De que material era feita a cabeça da grande estátua no sonho do rei Nabucodonosor? Ouro. Onde o rei Nabucodonosor ergueu a estátua de ouro? Planície de Dura. Quantos anos tinha a filha de Jairo, o chefe da sinagoga? 12 anos. Qual foi a primeira região onde o apóstolo Paulo evangelizou? Damasco. Que material foi usado para construir a Torre de Babel? Tijolos e betume. Qual era o nome da primeira esposa de Jacó? Leia. Qual rainha testou a sabedoria do rei Salomão? Rainha de Sabá. O que Marta estava fazendo quando Jesus visitou ela e Maria? Servindo aos convidados de Jesus. Qual dia da semana Jesus foi crucificado? Sexta-feira.
De acordo com Gálatas 2:20 da manhã, nós fomos crucificados com quem? Cristo. Em que período do dia Nicodemos encontrou Jesus no Evangelho de João? Noite. Por que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento? Cumprimento da profecia bíblica. O que Jesus disse ao ressuscitar Lázaro? Lázaro, vem para fora. Qual povo foi o primeiro a lutar contra Israel após o Êxodo? Amalequitas. Qual missão Jesus deu aos discípulos após sua ressurreição? Preguem o Evangelho a toda criatura. Qual livro contém a declaração, Eu sou o Senhor teu Deus? Êxodo. Quantas pessoas foram alimentadas no milagre da multiplicação dos pães e peixes? 5.000 homens. De onde surgiram os rios Pison, Gion, Tigre e Eufrates? Jardim do Éden. Qual foi o aspecto especial do nascimento de Jesus que o diferencia dos descendentes de Adão? Nascimento virginal. Qual evangelho contém as declarações, Eu sou, de Jesus como, Eu sou o pão da vida? João. O que Pedro estava fazendo quando Jesus o chamou? Pescando. O que é considerado uma árvore da vida para aqueles que a alcançam, segundo Provérbios? Sabedoria. Quem foi solicitado pelo rei Balaque no livro de Números para amaldiçoar Israel? Balaão. Qual foi a importante ordem que Jesus deu antes de ascender ao céu? Fazer discípulos de todas as nações. O que Neemias fez antes de responder ao rei persa que perguntou, O que você deseja? Fez uma oração silenciosa. O que Jesus prometeu aos discípulos após sua ascensão? O Espírito Santo. Quem tentou comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro em Samaria? Simão, o mágico. Qual é o monte que é a nascente do Rio Jordão? Monte Hermon. Quem eram as pessoas mencionadas na Bíblia que negavam a ressurreição e estavam em conflito com os fariseus? Saduceus. Quantas vezes Pedro negou Jesus no pátio do sumo sacerdote? 3 vezes. Quando Paulo adquiriu sua cidadania romana? Desde o nascimento. Em qual dia após a ressurreição Jesus apareceu a Tomé? No 8º dia. Quais são os nomes dos 3 amigos de Jó? Elifaz, Bildade, Zofar. O que Eliseu usou para purificar a água da cidade de Jericó? Sal em um novo prato.
Quantos talentos de ouro a rainha de Sabá trouxe para ouvir a sabedoria de Salomão? 120 talentos. Quantas pedras Elias usou para construir o altar no Monte Carmelo? 12. Quais expressões completas Paulo usou em 2 Timóteo para descrever sua missão ao mencionar ter lutado e completado? Combate, completei, guardei. Quantas voltas deram os israelitas ao redor de Jericó antes de suas muralhas caírem? 13 voltas. Qual é o nome do professor que ensinou o apóstolo Paulo antes de sua conversão? Gamaliel. Segundo João 3:14 da manhã, o que a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto simboliza? Jesus Cristo. O que Eliseu exclamou ao golpear as águas do rio Jordão? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Com o que Davi pediu para ser purificado em seu pedido de perdão no Salmo 51. Hisopo. Quem foram as pessoas designadas por Davi para cuidar da coleta de água no Templo de Jerusalém? Netinins. No livro de 1 Tessalonicenses, Paulo compara o dia do Senhor com o que? Como um ladrão. Que oração Jesus ensinou aos discípulos quando lhes falou sobre a oração? Oração do Senhor. Qual descendente de Sete é mencionado como tendo invocado o nome de Deus? Enos. Qual eram os nomes do pai e da mãe de Moisés? Arão e Joquebebe. Em qual rio foi colocado o cesto de junco com Moisés dentro? Rio Nilo. Com qual das filhas de Ruel Moisés se casou? Zípora. Qual foi o terceiro milagre que Deus prometeu a Moisés? Água do Nilo transformada em sangue. Quem disse a Batseba que substituiria Davi como rei? Salomão. Quem Salomão nomeou para supervisionar os trabalhadores na construção do templo? Adonirão. Quantos holocaustos Salomão ofereceu em Gibeão? 1000 holocaustos. Quanto tempo levou a construção do templo do Senhor e do palácio por Salomão? 20 anos. Qual era a quantidade de ouro que Salomão recebia anualmente? 666 talentos. Para qual cidade Roboão foi quando se apresentou ao povo como rei? Siquém. De onde Jeroboão voltou após saber da coroação de Roboão? Egito. Quem Jesus disse aos discípulos que não deveriam temer? Aqueles que matam o corpo mas não podem matar a alma. Qual foi a primeira bem-aventurança que Jesus mencionou no monte?
Bem-aventurados os pobres em espírito. A justiça dos cidadãos do reino dos céus deve exceder a de quem? Escribas e fariseus. O coração do rei Abias de Judá não foi perfeito como o de quem perante o Senhor. Davi. Quantos dias Zinri reinou após assassinar Elá e tomar o trono? 7 dias. O que Omiri comprou por 2 talentos de prata de Semer? Monte de Samaria. Quantas vezes Jesus disse a Pedro que ele o negaria antes que o galo cantasse? 3 vezes. O que os sumos sacerdotes fizeram com os guardas do túmulo após a ressurreição de Jesus? Pagaram-lhes para mentir. Qual fenômeno natural ocorreu quando Jesus foi crucificado? Escuridão. Quem foi forçado a carregar a cruz de Jesus? Simão de Cirene. Qual foi o sinal usado por Judas para identificar Jesus aos que vieram prendê-lo? Beijo. O que as pessoas colocaram no chão enquanto Jesus entrava em Jerusalém? Suas roupas e ramos de árvores. Qual foi a voz vinda do céu no Monte da Transfiguração? Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Como Jacó chamou o lugar onde encontrou o exército de Deus antes de se encontrar com Esaú? Maanaim. O que disseram Pedro e João que não podiam deixar de fazer a respeito do que tinham visto e ouvido? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Conforme a palavra de Deus se disseminava, o que aumentava em Jerusalém? O número dos discípulos. Qual evento público primeiro reconheceu Jesus como o Messias? Seu batismo por João Batista. Como Josafá descreveu Eliseu? A palavra do Senhor está com ele. Quem foi o homem paralítico que Pedro encontrou em Lida? Enéas. Qual era a profissão das pessoas que Levi convidou principalmente para o grande banquete que fez para Jesus? Coletores de impostos. Quem era o governador romano que condenou Jesus à crucificação? Pôncio Pilatos. Durante o discurso sobre o retorno do Filho do Homem, cujos tempos do Antigo Testamento Jesus usou para compará-lo? Noé e Ló. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz quando ele estava a caminho do Gólgota? Simão de Cirene. Qual era o dia da semana do feriado judaico da Páscoa quando Jesus foi crucificado? Dia da preparação. Como o mestre louvou o mordomo infiel por suas ações para garantir seu futuro? Prudentemente. Para quem Eliseu, homem de Deus, alertou sobre os movimentos do exército sírio?
O rei de Israel. Durante a fome ao redor de Samaria, quais 3 coisas são mencionadas entre o que o exército arameu deixou para trás ao fugir? Tendas, cavalos e jumentos. Onde estão registrados os atos de Jeorão? Nos Anais dos Reis de Judá. Quem era a mãe de Acasias e de qual linhagem ela era? Atália, neta de Onrim. Onde Jeú ordenou que jogassem o corpo de Jorão? Campo de Nabote, de Jizreel. Qual fala de Jeú justificou o assassinato de Jorão no campo de Nabote? A palavra do Senhor. Qual era a cidade natal de Lázaro, irmão de Marta e Maria? Betânia. Quem Maria Madalena confundiu Jesus ressuscitado com quando visitou o túmulo? O jardineiro. Após a morte de Eliseu, qual nação atacou as fronteiras de Israel no ano seguinte? Moabitas. Quem foi o rei de Israel que recuperou as cidades das mãos de Ben-Hadad, filho de Rezael? Jeoás. Por meio de Jesus, quem é declarado justo que não pode ser justificado pela lei? Todo aquele que crê. Quem apareceu na visão noturna de Paulo em Troade? Um homem da Macedônia. O que Jasson e os outros crentes fizeram para serem libertados após o tumulto? Pagaram fiança. O que os judeus de Tessalônica fizeram ao chegar em Berea? Agitaram e incitaram o povo. Para qual cidade os acompanhantes levaram Paulo ao saírem de Berea? Atenas. Qual era o casal que acompanhou Paulo quando ele deixou Corinto rumo à Síria? Priscila e Áquila. Quanto tempo Paulo ensinou na escola de Tirano? 2 anos. Qual era o nome do jovem que adormeceu na janela durante o longo discurso de Paulo e caiu? Eutico. Qual cidade Paulo passou às pressas, pois queria, se possível, chegar a Jerusalém para o Pentecostes? Éfeso. Quantos soldados o anjo do Senhor matou no acampamento assírio? 185.000. Que sinal Deus deu a Ezequias para confirmar sua recuperação? A sombra do sol retrocedeu 10 graus. Para quem Manassés ergueu altares nos 2 pátios do templo do Senhor? Os corpos celestes. Qual era o nome do filho que sucedeu Manassés como rei após sua morte? Amon. Qual era o nome do filho de Amon que se tornou rei após sua morte? Josias. O que Davi disse ao profeta Natã quando estava em seu palácio de cedro? Eu moro em um palácio de cedro enquanto a arca do Senhor está em uma tenda.
Quais princípios de governo Davi implementou quando governou sobre Israel? Justiça e retidão. Davi desejou edificar o templo do Senhor, porque isso não lhe foi permitido. Porque havia derramado muito sangue e travado muitas guerras. Para que servia o mar no templo de Salomão? Para lavar os sacerdotes. Quantos candelabros de ouro Salomão fez e onde os colocou? 10 candelabros de ouro, no interior do santuário, 5 à esquerda e 5 à direita. Quantos animais foram oferecidos por Salomão na dedicação do templo? 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Porque os sacerdotes e levitas vieram do reino do norte, de Jeroboão, para Judá. Porque Jeroboão havia instituído altares e sacerdotes idólatras. Por causa do pecado de Roboão, a quem Deus levantou como adversário contra Judá. Sisaque, rei do Egito. Qual foi a punição de Joás pelas mãos dos arameus? Perdeu muitos soldados e sofreu grande dano. Onde a casa enviou os objetos tomados do templo do Senhor, do palácio e dos príncipes. Ao rei da Assíria. Como o rei Amon morreu? Foi assassinado no palácio por seus servos que se revoltaram. A quem Josias entregou os seus cargos para que servissem na casa do Senhor? Aos sacerdotes. O que Jeremias compôs por Josias quando este foi sepultado? Uma lamentação. Depois que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou Joaquim, quem ele estabeleceu como rei? Zedequias. Com quantos anos Zedequias se tornou rei? Aos 21 anos. Porque Ciro, rei da Pérsia, ordenou que o templo fosse reconstruído em Jerusalém. Porque o Senhor moveu o seu coração. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, como ficou o céu? Silêncio por cerca de meia hora. Em Apocalipse 9, para que foram preparados os 4 anjos que estavam presos? Para matarem a terça parte dos homens. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, o que mais ele vivificará? Nossos corpos mortais. Se Deus é por nós, o que ninguém poderá fazer contra nós? Ninguém poderá se opor a nós. Na ilustração do oleiro, de um mesmo barro ele tem autoridade para fazer que 2 tipos de vasos. Um para a honra e outro para a desonra. Vivendo ou morrendo para o Senhor, de quem somos, quer vivamos, quer morramos. Somos do Senhor. Quando levava a oferta para os pobres entre os santos em Jerusalém, de que regiões eram as igrejas que haviam levantado? Da Macedônia e da Acaia.
segundo 1 Coríntios 1:17 da manhã, para que propósito Paulo diz que foi enviado, não para batizar, mas para quê? Para anunciar o Evangelho. Em que sentido a loucura de Deus é em relação aos homens? É mais sábia do que os homens. De quem são membros os nossos corpos, segundo 1 Coríntios 6? Membros de Cristo. Embora livre de todos, a quem Paulo diz que se fez servo para ganhar o maior número possível? A todos. Que tipo de coroa nós procuramos obter? Uma coroa incorruptível. No Salmo 7, de quem Davi pede a Deus que o salve e o livre. De todos os que o perseguem. Agora conhecemos em parte, então, como conheceremos, segundo 1 Coríntios 13. Conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Por meio de quem Deus nos dá a vitória. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o significado da expressão aramaica, Maranata? Vem, Senhor. A letra mata, mas o Espírito faz o quê? Vivifica. Segundo 2 Coríntios 3, quando é que o véu é tirado do coração dos filhos de Israel? Quando se convertem ao Senhor. Segundo 2 Coríntios 3, contemplando, com o rosto descoberto, a glória do Senhor, em que somos transformados. Na mesma imagem de glória em glória. De acordo com 2 Coríntios 4, se o nosso evangelho está encoberto, para quem ele está encoberto? Para os que se perdem. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que o que se fez novo. Tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 6, a justiça e a iniquidade são contrastadas, que outros dois elementos são mencionados como inconciliáveis. A luz e as trevas. Está escrito: espalhou, deu aos pobres, o que, segundo 2 Coríntios 9, permanece para sempre. A sua justiça. Segundo 2 Coríntios 10, com que atitude Paulo diz que lhes roga ao escrever? Com a mansidão e a benignidade de Cristo. De que estado Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo? Dentre os mortos. Segundo Paulo, de que maneira os Gálatas receberam o Espírito Santo, por meio de que ele lhes foi dado? Ouvindo e crendo. Paulo repreende os insensatos Gálatas por terem começado pelo Espírito e agora quererem terminar por meio de quê? Pela carne. Quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como o quê? Justiça. Aqueles que são das obras da lei estão em que condição, segundo o texto? Debaixo de maldição. Segundo a passagem, o que Cristo fez por nós em relação à maldição da lei?
redimiu-nos. Aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? A corrupção. Ao concluir a carta aos Gálatas, o que Paulo abençoa para que esteja com o espírito dos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus nos fez conhecer ao nos conceder em abundância sabedoria e entendimento. O mistério da sua vontade. Quando Paulo ora para que os olhos do coração dos santos sejam iluminados, o que ele deseja que eles conheçam? A esperança do seu chamamento. No Salmo 12, a quem o salmista pede ajuda clamando: ao Senhor. No Salmo 13, mesmo em meio a uma situação abalada, em que do Senhor Davi confessa que confia? Na sua benignidade. Segundo o Salmo 16, porque o salmista não se abala quando tem o Senhor sempre diante de si. Onde ele está? À minha direita. O que Paulo pediu que acontecesse com o nosso homem interior por meio do Espírito Santo. Ser fortalecido com poder. Segundo Efésios capítulo 4, segundo a medida de que a graça foi dada a cada um de nós? A medida do dom de Cristo. Somos exortados a não viver como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. O que aconteceu com o entendimento deles? Foi obscurecido. Sendo bondosos e compassivos uns com os outros, o que vocês devem fazer mutuamente, assim como Deus em Cristo perdoou vocês? Perdoar uns aos outros. Em Efésios 5, Paulo diz que devemos fazer o que em relação ao que agrada ao Senhor. Examinar e provar. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, segundo este versículo, contra o que, nas regiões celestiais, lutamos. Os espíritos malignos. Como embaixador em cadeias, de que maneira Paulo queria falar o Evangelho? Falá-lo com ousadia como convém. Segundo a intensa expectação e esperança de Paulo, quer pela vida quer pela morte, quem ele desejava que fosse engrandecido no seu corpo. Cristo. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo, e o que ele diz que é o morrer. Ganho. Paulo diz que está pressionado dos dois lados e que deseja partir deste mundo, pois estar com quem é muito melhor. Cristo. Em Filipenses, Paulo diz aos crentes de Filipos que vivam de modo digno de que, em relação a Cristo. O Evangelho. Por amor de Cristo, a graça vos foi concedida, não somente de crer nele, mas também de receber o que por causa dele. Sofrimentos. Esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, em direção a que Paulo diz que corre. O alvo. Em Filipenses capítulo 4, Paulo diz: outra vez digo, que devemos sempre fazer o que no Senhor.
Alegrai-vos. Segundo Filipenses 4:6, ao não andarem ansiosos por coisa alguma e apresentarem a Deus, em toda oração e súplica, os seus pedidos, de que maneira devem fazê-lo? Com ações de graças. O testemunho do Senhor é fiel. O que ele faz com a pessoa simples? Sábia. Segundo a carta aos Colossenses, quem foi o fiel servo que anunciou e ensinou o Evangelho aos crentes em Colossos? Epáfras. Segundo a carta aos Colossenses, para que os crentes fossem cheios, em toda sabedoria e entendimento espiritual, Paulo orou que eles fossem cheios de quê? Do conhecimento da vontade de Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, nos céus e na terra, as visíveis e que outras mais. As invisíveis. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo, no Senhor. Que tipo de coisa é isso? Algo que agrada ao Senhor. A quem Paulo apresenta como o médico amado que envia saudações? Lucas. Paulo disse que não procurava agradar a homens, a quem somente ele queria agradar. A Deus, que prova os nossos corações. Segundo o Salmo 20, de onde se pede que Deus te ajude e te sustente desde Sião. Do santuário. Obrigado por ficar até o fim. Conte-nos suas opiniões e aprendizados bíblicos nos comentários. Assine e deixe seu like para mais quizzes.